Olá turma, tudo bem? Vamos aqui começar com a nossa aula 3 da disciplina Contabilidade Intermediária e vamos falar aí hoje sobre demonstrações contábeis, ok? Então aqui, professor Alex Magalhães, tá certo? Como nós temos combinado aí, depois das aulas eu sempre vou fazer um vídeo fazendo esse resumo, né, uma aula mais sintética aí para vocês terem como material de consulta, como um acervo aí, né, de consulta de material aí para vocês estudarem, tá bom? Então, diminuindo aqui obviamente para não atrapalhar aqui a apresentação, vamos falar então nessa aula 3 sobre as demonstrações contábeis. Nós faremos aqui uma introdução sobre as principais demonstrações e as demonstrações obrigatórias, né, a serem produzidas, emitidas aí pela contabilidade, conforme solicita aí, né, toda a parte normativa, né, da legislação da contabilidade, ok? Então vamos lá, seguindo, né? Demonstrações contábeis obrigatórias, tá? O que nós temos aqui? Primeiro que a importância de se determinar, né, no estatuto ou contrato social a data de encerramento do exercício, ok? Para que haja, né, a produção desse relatório, dessa demonstração contábil. Claro que no nosso exercício fiscal, né, como determina a Receita Federal, como reconhece, né, a legislação federal, ela se inicia, né, seguindo o mesmo calendário, né, que nós temos no dia 1º de janeiro, né, de cada ano e se conclui ou se encerra no dia 31 de dezembro, né, de cada ano. Então isso compreende aí o ano fiscal, né, de 12 meses que normalmente que as empresas também procuram, né, atendem, né, respeitam e encerram os seus exercícios e apresentam, né, compõem aí, emitem os seus balanços, né, patrimoniais e as suas demonstrações contábeis, tá? Mas é claro que então, isso pode ser também determinado no estatuto ou no contrato social, as datas, né, para serem concluídas, as datas, os períodos que precisam ser apresentados, né, porque aí tem que responder aos sócios, aos acionistas. Então, normalmente as empresas ela têm emissões de balancetes, né, a cada trimestre, né, por conta dos acionistas para apresentarem nas assembleias, né, como é que está indo o resultado da empresa, né, como é que está indo o desempenho econômico e financeiro, né, a performance, né, da empresa. Então, isso também pode ser determinado lá no estatuto ou no contrato social, tá certo? Bom, seguindo aí então o artigo 176, né, da RIR, o que acontece? Nós temos aí como demonstração contábil obrigatória o balanço patrimonial, né, que tem que ser apresentado no fim de cada exercício, perfeito? Temos aí as demonstrações dos lucros ou dos prejuízos acumulados durante aquele determinado período e também de períodos anteriores, né? Temos aí a demonstração do resultado do exercício, que aí é o exercício compreendido dentro daquele período, né, apurado. Nesse caso aqui estamos falando de 12 meses, né, seguindo aí o ano fiscal. Temos também as demonstrações das origens e aplicações de recursos, né, que como nós já falamos, no balanço patrimonial, o que nós temos lá? Nós temos o lado do ativo e o lado do passivo, né? O lado do ativo ele representa todos os direitos, né? Todos os bens que a empresa possui, ok? Dentro do seu patrimônio, e do lado do passivo todas as obrigações e deveres. Essa é a primeira leitura. Uma segunda leitura nós fazemos da seguinte maneira:
como está aqui no item 4, as origens de recursos, né, e a aplicação de recursos. Então, onde se origina recursos? Do lado do passivo, perfeito? Que podem ser recursos de terceiros ou recursos próprios que estão ali demonstrados na parte do patrimônio líquido, ok? Agora, de onde esses recursos partem, para onde eles são aplicados? Aí são aplicados do lado do ativo, ou compondo ativos da empresa, né, para a sua operação, né, para a sua como se diz, para o seu processo fabril, para o seu processo, né, industrial, enfim, né, para a sua operação comercial, ok? Bom, seguindo aqui. Demonstrações contábeis obrigatórias, considerando também a instrução da CVM, aí é uma instrução que eu posso dizer que é muito em particular, vamos dizer assim, atendendo, né, no caso aí, as demandas, né, colocadas pela CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão, né, que ele fiscaliza a nossa bolsa de valores, o mercado de renda variável, né, o mercado de ações, né. Então existe todo um processo aí, né, um processo sistêmico, né, de normas, de procedimentos que a CVM, né, ela exige dessas empresas que elas possuem, né, empresas de sociedade anônima com capital aberto. E aí o que isso significa? Que essas empresas elas possuem ações, né, negociadas em balcão, né, ou seja, ações negociadas lá na B3, né, na antiga Bovespa, né, na Bolsa de Valores. Tá? Então, para esse ponto específico, né, atendendo a CVM, o que ela solicita? Ela solicita que as demonstrações contábeis obrigatórias que têm que ser prestadas para ela, né, prestadas a ela, tá, o balanço patrimonial, ok? A demonstração de resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Aí um relatório, né, vamos dizer assim, uma demonstração específica em relação à mutação do patrimônio líquido, porque na verdade no patrimônio líquido também é onde está representada, né, detalhado, toda a composição das ações da empresa, né, o que tem ações com os acionistas, o que tem ações com a própria empresa, né, então está lá. Então por isso que ela exige também, né, essa demonstração das mutações do patrimônio líquido. E obviamente também as demonstrações de origem e aplicação de recursos, ou seja, de onde estão surgindo os recursos que estão sendo aplicados na empresa, né, de que maneira isso está performando, de que maneira isso está se comportando, tá certo? Então no caso da CVM, né, são esses 4 aí relatórios, essas 4 demonstrações contábeis, né, que ela exige das empresas para manterem, né, as suas ações sendo negociadas em bolsa. Claro que isso também é para atender uma condição, né, que claro tem lá na lei das SAs, de deixar o mercado, né, deixar o mercado variável totalmente transparente, né? Os investidores que querem comprar ações precisam conhecer as empresas, né, no qual eles estão investindo, tá, ok? Precisam acompanhar, tá? E uma outra coisa também que no caso da CVM ele exige também que essas demonstrações contábeis elas sejam apresentadas semestralmente, tá? Então olha só, tem que ser apresentado semestralmente, tem que estar acompanhado também de pareceres de auditorias independentes e auditorias credenciadas pela própria CVM, né, que se eu não me engano temos 4 aí que o pessoal, né, o mercado reconhece como as Big Four, né, que aí é a PwC, a Deloitte, a Ernst Young, né, tá me fugindo agora a 4ª aqui, né, mas daqui a pouco eu lembro e falo. Então são necessárias as 4, né, uma das 4 que esteja fazendo lá o seu parecer, né, como auditoria independente,
perfeito, e validando, né, que as informações, as demonstrações contábeis, né, estejam de acordo aí, atendendo a legislação, né, atendendo às normas contábeis aí. Estou tentando lembrar aqui a quarta e está me fugindo a memória, né? Mas é a PwC, que é a antiga Pricewaterhouse, né? Temos aí a Ernst Young, temos aí a Deloitte e agora me veio sim, né, à mente a KPMG. Então são 4 essas, né, grandes empresas de auditorias, aí, escritórios de auditorias, né, independentes, que são credenciadas pela Bolsa de Valores, ou na verdade pela CVM, né, melhor dizendo, tá bom? Bom, seguindo aqui, tá? Demonstrações obrigatórias, então no caso aí, para as companhias fechadas são demonstrações obrigatórias o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração de origem e aplicação de recursos, tá? Isso se o patrimônio for superior a R$ 1 milhão na data do balanço, tá bom? Deixa eu fazer só um ajuste aqui, porque a gente colocou aqui, né, só ajustar aqui, pessoal, né? Vou mostrar aqui as guias, né? Vamos deixar direitinho aí, pronto, né? Para ficar no padrão. Então, seguindo aqui, tá? Então, para as companhias fechadas, né, empresas de capital fechado, né, são esses 4 relatórios, essas 4 demonstrações contábeis que são exigidas aí pelas empresas para sua publicação, né, para sua apresentação, tá ok? Bom, a legislação do imposto de renda ela exige também o seguinte, que cada, né, fim de período, né, de incidência de imposto, o contribuinte, sujeito à apuração do lucro real, né, apure o lucro líquido mediante a elaboração, né, destas demonstrações, né, respeitando ou, né, observando a lei empresarial, né, do balanço, das demonstrações de resultado do exercício, das demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, tá? Então o imposto de renda, né, por meio da Receita Federal, exige também a demonstração de origens e aplicações de recursos, tá? Nesse caso aí também como uma condição obrigatória, tá bom? Então aqui, na verdade, né, seguindo ali a exigência da Receita Federal para apuração do imposto de renda, tá? Como patrimônio, podemos entender então, né, que o balanço patrimonial é um complexo, né, das relações jurídicas da empresa, né, que possam ser avaliadas economicamente, tá? Esse é um dos motivos também que tem que ser, né, elaborados, tem que ser, né, produzidos aí pela contabilidade, né, que estão lá atendendo não só as cláusulas, né, do contrato social ou do estatuto, né, mas também a legislação, né, que solicita, que exige aí a apuração, né, para, né, a cobrança dos devidos impostos, né, sobre faturamentos ou sobre o lucro que a empresa está gerando, enfim, né, isso também é importante no ponto de vista da própria gestão, né, para avaliar como é que a empresa se encontra economicamente, ou como é que a empresa performou, né, como é que foi o seu desempenho num determinado período, né, da sua atividade, né, se ela conseguiu evoluir economicamente, se ela regrediu, se ela diminuiu, né, a sua capacidade econômica. Então, essa é a importância aí, a finalidade e a aplicabilidade também para gerar as demonstrações contábeis, né, para apurar aí, fazer um balanço, né, do patrimônio da empresa, tá bom? Ok, aqui nós temos aí um exemplo, né, de um balanço patrimonial, que aí a gente traz, né, dentro da sua composição, grupos de contas, né, e subcontas, tá?
Então nós temos, né, como a gente já falou aqui, uma estrutura que ela se divide entre ativo, né, e passivo do balanço patrimonial. Normalmente eles são emitidos com os dois, né, exercícios, sempre o último, obviamente, e o penúltimo, até para quem estiver fazendo uma leitura, fazer já uma comparação, né, entre as contas, né, do período, para saber se houve uma melhora, uma pior, enfim, né. Então nós temos aqui, dentro da estrutura, já dividindo, né, o ativo como a aplicação, onde foi aplicados os recursos, e o passivo, onde se originou esses recursos, né. E do lado do passivo a gente tem dividido isso, né, atendendo, né, também a estrutura do IFRS, que foi uma mudança padronizando e harmonizando, né, os balanços, né, com relação ao um padrão internacional. Nós temos aqui o passivo circulante, né, um passivo corrente que na verdade engloba todas as contas envolvidas diretamente, né, no dia a dia da empresa, na sua operação, né, na sua atividade econômica. Tá? E nós temos aqui o passivo não circulante, que já seriam obrigações que elas excedem, vamos dizer assim, a sua execução, além do exercício, né, de 12 meses. Tá? Então, são lançadas, né, são acomodadas aqui nesse grupo, né, de passivo não circulante. Né? Esses dois grupos, passivo circulante e não circulante, a gente pode dizer que se referem ao capital de terceiros. Tá? Ao capital de terceiros. Quando a gente observa aqui o patrimônio líquido, que é esse terceiro subgrupo, nós já estamos falando do capital próprio da empresa, né? Seja ela uma empresa limitada, ou seja ela uma sociedade anônima, é de onde se originou, né, como capital próprio, porque aqui nós estamos falando dos sócios, não estamos falando de terceiros, estamos falando dos acionistas, tá? Não estamos falando de terceiros. Então fica acomodado aqui, né, nesse subgrupo, nesse grupo aqui chamado patrimônio líquido, tá ok? Do outro lado, né, nós temos o ativo circulante ou ativo corrente, que também, né, seguindo a mesma lógica, né, do passivo circulante, no ativo circulante nós temos as contas, né, que englobam aí toda a operação da empresa, direta, diária, né, como por exemplo contas a receber, estoques, os impostos que são, né, recolhidos mensalmente. Então ficam aqui, né, alocadas no grupo, né, do ativo circulante. E obviamente, né, dentro daquilo que a empresa tem direito a receber ou do que ela tem de bens, tudo fica aqui, né, alocado, registrado no subgrupo do ativo não circulante, que são, né, ativos que ou tem uma data, né, de realização a longo prazo que excedem o exercício de 12 meses, ou que não tem uma data, né, que definida, mas que também é de longo prazo, né, como por exemplo imobilizado, né, a empresa tem galpões, tem máquinas, equipamentos, então isso não é algo que vai ser realizado ou é realizável no curto prazo. E aí, para vocês entenderem, né, essa disposição, essa estrutura, né, e essa lógica nessa arquitetura contábil, como é que isso está disposto aqui, né? Como é que isso aqui está apresentado? A lógica é a seguinte, né? Por que eu tenho aqui no início do ativo circulante, já tenho aqui disponibilidades que pode compreender aí caixa da empresa, contas bancárias, aplicações financeiras. Nós temos uma ordem de que, né, o que vem primeiro é aquilo que tem maior liquidez, ok? Maior liquidez, e o que vem por último é o que tem menor liquidez ou maior rapidez na sua realização ou utilização e menor, né, rapidez na sua utilização ou na sua aplicação. Então, só para citar um exemplo, né, se precisar pagar uma conta de imediato, né, vencendo hoje, né, tem aqui, ó, recursos já na conta de disponibilidades, né, que pode estar em banco, pode estar numa aplicação que pode ser resgatada imediatamente, né. Agora, depois disso, pode estar no contas a receber, que aí depende do recebimento junto ao cliente.
né? Então isso levaria um pouco mais de tempo para ter essa disponibilidade do recurso. Aí vem estoques, né? Estoques dependeria do quê? De uma venda, de um faturamento, e que ainda assim, se houver a condição de vender à vista, perfeito, você já tem um recurso disponível. Se for vender a prazo, tem que também esperar o tempo de recebimento, tá certo? E isso vai seguir nessa linha, né, essa lógica, ok? Né, com relação aos recursos, né, os direitos ou, né, bens que estão disponibilizados no ativo não circulante. A mesma regra se aplica aqui do lado do passivo, ou seja, o que nós temos aqui no início do passivo, seguindo essa ordem, é uma ordem de maior exigibilidade, ou seja, aquilo que eu tenho que pagar já de imediato, nos próximos 10, 15, 20, 30 dias, enfim, né? Dentro daquele período, né, de 12 meses, e o que tem menor exigibilidade. Tanto é que o patrimônio líquido está aqui embaixo, que é o dinheiro dos sócios, né? Os sócios colocam o dinheiro na empresa e esse capital investido não tem ainda um vencimento que tem que retornar o capital social, né, aplicado para os sócios, porque aí senão a empresa fecha, né? Se o sócio quiser fechar a empresa, quiser ter o seu capital de volta, ele precisa encerrar a empresa e a empresa devolve o dinheiro para ele. Então segue também nessa mesma linha, né, de maior exigibilidade que está aqui no início, né, dos grupos de conta, né, e de menor exigibilidade quando está aqui abaixo, né, nos grupos de conta não circulante, né, passivo não circulante e patrimônio líquido. Tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente fala da demonstração de resultado do exercício. Qual o objetivo, então, da demonstração de resultado do exercício? O principal objetivo, né, é atender os acionistas da empresa, ok, que esperam que a empresa obtenha lucro, né, que esse lucro seja alcançado, né, depois que a empresa foi lá, faturou, tirou todos os seus gastos, todas as suas despesas e custos, qual foi o resultado, né, aqui, ó, qual foi o resultado que a empresa gerou naquele período, né? Aí, isso é de interesse não só, né, de sócios e acionistas, mas também da própria empresa, dos gestores, né, mas os principais interessados são os sócios e acionistas da empresa, que eles estão sempre visando o lucro da companhia, tá? Agora a gente tem que chamar aqui a atenção, né, uma observação, é o seguinte: as demonstrações, né, principalmente falando aqui das demonstrações de resultado do exercício, elas são, né, apuradas atendendo contabilmente o regime de competência, tá? O regime econômico, o regime de competência, não o regime de caixa, tá? Qual a diferença entre regime de competência e regime de caixa? O próprio nome já diz, regime de caixa é aquilo que já está registrado no caixa da empresa, já entrou o dinheiro, já entrou o recurso, né, no caixa da empresa, tá ok? Por exemplo, uma venda que é feita à vista, então reconhece o faturamento e o recebimento já entra no caixa da empresa, tá ok? Já no regime de competência, né, dentro aqui dessa condição contábil, né, atendendo a condição contábil, ele reconhece o fato, né, ocorrido, né, o fato gerador, não necessariamente que haja uma realização de caixa, ou seja, pegando o exemplo do faturamento, se fez uma venda, né, a prazo, né, que vai receber daqui a 30 dias, ok, a contabilidade já reconhece esse faturamento na empresa, já reconhece esse faturamento dentro das demonstrações, né, do resultado do exercício e, consequentemente, quando for fazer a apuração, se houver lucro, né, ou se houver prejuízo, isso também já é computado e apresentado e demonstrado no relatório, tá? Ao passo que, se fosse no caso no regime de caixa, né, só faria tudo aquilo que estivesse transitando, né, no caixa da empresa, né? Ou seja, se houvesse aí outros tipos de ocorrência, né, outros tipos de fatos administrativos, contábeis, isso não seria ainda reconhecido, né? Então, nesse caso aqui, atende, né, essa condição de regime de competência, porque também é uma forma de você registrar,
tudo que está ocorrendo, independente se isso está transitando diretamente no caixa da empresa ou se isso irá, né, se isso ainda irá transitar, tá certo? Só para esclarecer aqui, né, por que se atende, né, por que é utilizado o regime de competência para fazer a apuração das demonstrações de resultado do exercício, tá certo? A apuração do lucro ou prejuízo, né, de um determinado exercício, ele é evidenciado, né, por esse relatório, demonstração de resultado do exercício, cuja função, obviamente, é apresentar, né, as mutações sofridas pelo patrimônio, se gerou lucro, se gerou prejuízo. Se gerou lucro, obviamente, o patrimônio da empresa está aumentando, né? Se gerou prejuízo, né, e, consequentemente, o patrimônio da empresa está, né, diminuindo, tá? Então, esse também é um dos pontos aí que são destacados para, né, a importância de apurar, né, a demonstração de resultado do exercício, que é apurar o lucro ou o prejuízo, né, ou de forma, né, colocando aí, né, de que forma o resultado foi gerado pela empresa, tá ok? Aqui nós temos também uma estrutura, né, de uma demonstração de resultado do exercício, mostrando, né, que inicialmente ela começa apresentando, né, a receita operacional líquida, né, e normalmente traz, né, se for uma empresa, um conglomerado, né, traz não só o consolidado, mas um relatório mais completo também traz as suas sucursais ou as suas empresas coligadas, enfim, né, mas nesse caso aqui estamos falando de uma demonstração de resultado do exercício consolidado, né? E sempre trazendo, né, o último e o penúltimo exercício, até para fazer uma comparabilidade em relação ao seu desempenho econômico daquele período, tá? E a gente segue também nessa mesma linha. Olha, temos aqui, né, tudo que gerou de receita na empresa conforme a sua operação, a sua atividade econômica, perfeito? E aí, claro que antes da receita operacional líquida, né, algumas empresas também apresentam a receita operacional bruta, depois discrimina tudo que foi incidente de impostos sobre essa receita, sobre esse faturamento, devoluções, descontos, enfim, né? Mas nesse caso aqui, ela já está apresentando a receita operacional líquida, que também não há problema nenhum, tá? Depois os custos envolvidos dentro dessa receita, o lucro bruto, né? Aí vem despesas, né, administrativas, despesas comerciais, enfim, que estão atreladas, né, à gestão do negócio, tá? Aqui nesse caso destaca, né, o lucro antes do resultado financeiro, que seriam, né, o resultado entre receitas e despesas financeiras, tá? E também, né, o lucro antes do imposto de renda, né, e da contribuição social, que normalmente as empresas entendem isso aqui também como o EBITDA, né, o resultado operacional da empresa, né, onde está aqui, né, toda a operação da empresa, né, está representada por esse resultado aqui do EBITDA. Aí, obviamente, né, os impostos que incidem sobre, né, sobre o lucro, né, gerado pela empresa e o lucro líquido, né, do exercício, tá? Então aqui é a estrutura da demonstração do resultado do exercício, que a gente também chama abreviadamente como DRE, tá bom? Ok. Por enquanto a gente fica aqui, tá? Espero que a gente tenha aí deixado esclarecido, né, reforçado, né, a importância das demonstrações, quais são as demonstrações obrigatórias, perfeito? E aí é claro que nas próximas aulas a gente vai falar, né, mais profundamente de cada uma, né, dentro do seu conceito, a sua estrutura, a importância, como se compõe, o que leva em consideração, o que a legislação exige para a sua composição, tá? Então nessa primeira aula, né, vamos dizer assim, né, porque as duas primeiras aulas a gente fez de apresentação, depois um exercício de nivelamento para saber, né, o nível de conhecimento que você se encontra em relação à contabilidade, né, se tratando que a nossa disciplina é contabilidade intermediária, tá? Então a gente vai avançando aí agora, né, em cada um desses relatórios que a gente vai estar tratando. Então, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de origem e aplicação de recursos, perfeito, tá? E provavelmente aí demonstração de
lucros e prejuízos acumulados, que são essas 4 demonstrações em comum que a gente viu, né, que são exigidas aí não só pela legislação, mas também pela CVM, enfim, né, são essas 4 aí que a gente percebeu em comum que todo o arcabouço, vamos dizer assim, né, legal exige aí das empresas, né, que estão no mercado, ok? Então espero que tenha contribuído para vocês aí, e a gente se encontra na próxima aula, né, falando aí sobre as demonstrações contábeis, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.